Bom, pessoal do sétimo ano, professor Wesley aqui com a última semana aí do PET 2, semana 4, continuando com o nosso assunto aí sobre placas tectônicas, as consequências, de movimentação das placas tectônicas. Hoje o assunto da aula é vulcanismo. Então nós vamos falar especificamente nessa quarta semana sobre o vulcanismo. Então, como exemplo, nós temos o vulcão chamado Vesúvio, é um dos maiores vulcões do mundo, é, e ele está localizado na Itália. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse vulcão. Quase 2000 anos depois de ter sepultado as cidades de Pompeia e Herculano. Então, são duas cidades antigas, da época aí do Império Romano ainda, Pompeia e Herculano. No sul da Itália, o Vesúvio ainda representa uma perigosa ameaça para os moradores de Nápoles, que é a cidade atual, Pompeia e Herculano são cidades que foram atingidas pelo vulcão e foram extintas, foram cobertas pelo vulcão. Mataram pessoas, encobriram os objetos, a cidade foi toda coberta por lava do vulcão. E hoje existe lá a cidade de Nápoles e seus arredores exige vigilância contínua com sofisticados sistemas. Então, toda a área do vulcão ela é cheia de sensores, algumas câmeras espalhadas para poder acompanhar a movimentação desse vulcão. O Vesúvio é um vulcão ativo, um dos mais perigosos do mundo. Em caso de erupção, afetaria diretamente, 600 mil pessoas. Então, na nossa região aqui, por exemplo, do Vale do Aço, em termos de pessoas, nós temos em torno de Ipatinga aproximadamente 250 mil, Fabriciano e Timóteo em torno de cento e poucas mil pessoas, Santana do Paraíso eu não me lembro agora a quantidade de pessoas, mas em torno aí de umas 400 mil pessoas ou menos que isso na região do Vale do Aço, né? Então, ou seja, olha para vocês verem a quantidade de pessoas, aqui são 600 mil, muito mais. Então esse vulcão atingiria uma região com grande quantidade de pessoas aí, uma catástrofe muito grande. Então ele é vigiado constantemente, pela Universidade de Nápoles, tem um cientista, um vulcanólogo que faz esse acompanhamento. Situado em frente à Baía de Nápoles, a 9 quilômetros de distância da capital, ao sul de Alpeninos. Tem 1.300 metros e apresenta coberto de centenas de aparelhos que medem os minúsculos movimentos. Esses aparelhos transmitem 24 horas por dia os sinais de monitoramento. Existe um observatório na cidade de Nápoles que fica, que faz acompanhamento constante desse vulcão. O Vesúvio, famoso pela erupção no ano 79, então a principal erupção dele ocorreu aí, mais conhecida, no ano de 79, onde ele destruiu essas cidades aqui que a gente falou no início, Pompeia e Herculano. E com isso, depois que esse vulcão, quando esse vulcão ele sofreu aí o processo de erupção que cobriu as cidades, depois arqueólogos encontraram essas cidades aí encobertas, fizeram a escavação e descobriram várias informações aí dessas cidades antigas, objetos, pessoas que foram encontradas aí na mesma posição que estavam, porque ficaram petrificadas, Vamos dar uma analisada aqui nas imagens, Olha só, essa imagem aqui, a cidade então de Nápoles, aliás, cidade de Nápoles não, cidade de Pompeia, na Itália, cidade antiga que foi escavada, foi descoberta, o vulcão aqui nessa parte, nos fundos da imagem, e aqui, essa imagem objetos e pessoas petrificadas. Então essa pessoa que está aí, isso aí não é uma estátua. Agora é uma estátua, mas era uma pessoa e foi petrificada. Então não é uma estátua artificial, isso é um corpo humano petrificado pela lava do vulcão. Então, vamos para a nossa atividade. Um outro detalhe, então essa região vive constantemente acompanhando, monitorando a atividade do vulcão, porque se ele vier a ter erupção novamente, entrar em atividade, muitas construções vão ser destruídas
e também muitas pessoas podem morrer. Por isso que há um acompanhamento constante aí das atividades desse vulcão. Bom, vamos lá então, nossa primeira atividade. Voltando aqui. Essa semana 4, basicamente as atividades elas são de interpretação desse texto e um pouco também da opinião de vocês. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Leia o texto e observe as imagens. O que os elementos da paisagem nos mostram? Então, quando a gente observa aquelas imagens ali, o que a gente pode observar? A gente pode observar um detalhe importante, ó, é a proximidade entre o vulcão e a cidade. É um detalhe importante, né? O vulcão está bem próximo da cidade. Outro detalhe importante que pode ser observado na imagem é cidade destruída pelo vulcão no passado. No caso, a cidade de Pompeia, né? Que a gente pode observar na imagem lá, que foi escavada, reencontrada pelos arqueólogos. E também, um outro detalhe que a gente pode observar na imagem é o poder de destruição do vulcão. Poder de destruição. Quando a gente observa, por exemplo, ali, ó, o corpo petrificado. Não só o corpo, mas também os objetos, né, petrificados ali. Ok? Bom, isso aí é a resposta então da questão número 1. Número 2. Qual a importância dos estudos arqueológicos em Pompeia e Herculano? Qual a importância dos estudos arqueológicos em Pompeia e Herculano? Pompeia e Herculano são as duas cidades que existiam antes da erupção do vulcão, né? Existiam de forma ativa, funcionando, né? Qual que é a importância dos estudos arqueológicos? Um dos motivos ou uma das importâncias, digamos assim, é conhecer informações das civilizações antigas e entender o poder destrutivo do vulcão. E com isso é possível fazer o quê? Olha, criar estratégias com base nisso, né? Criar estratégias de proteção, ó. Proteção e prevenção, tá? Proteção e prevenção. Ok, pessoal? Questão de número 3 e última questão. Explique como se origina o fenômeno natural responsável pela catástrofe em Pompeia e Herculano. Então, o que está pedindo aqui? Está pedindo para a gente... Pessoal, correu uma chamada aqui, né, durante a aula, mas tudo bem, já cancelei aqui. Então, está pedindo para a gente explicar como é que o vulcão ele é gerado, como é que ele é formado, como é que origina o vulcão. Então aqui, ó, o fenômeno é o vulcão, né? Como que ele é originado? Atualmente ele representa algum risco para os moradores da cidade de Nápoles? Então o vulcão ele é originado de que maneira? Ó? Ele é originado através de quê? Ó? Do movimento de placas tectônicas.
movimento de placas tectônicas. Atualmente ele representa risco para os moradores? Ele representa risco sim, né, pessoal? Sim, pois pode entrar em atividade. Ok? Então, beleza, pessoal. Com isso, então, nós fechamos o PET 2, que o assunto, né, de todo o PET 2 aí em ciências foi a geologia, estudo das placas tectônicas, da deriva dos continentes, as consequências, né, desses movimentos, que são os vulcões, terremotos, maremotos. Então, com isso, nós encerramos aí o estudo do PET 2. Ok, pessoal? Até mais, então. Fiquem com Deus aí.